vai falar sobre memória, né? Bom, os 10 dias entre o Rosh Hashanah, o Ano Novo, e o Yom Kippur, o Dia do Perdão, corresponde ao período no qual, para os judeus, o livro da vida é reescrito e os erros podem ser anistiados. Não há uma prática no judaísmo da gente fazer uma confissão a um padre regularmente. É nesse período de 10 dias em que, se você se arrepender do que você fez, Deus apaga, enfim, esses seus erros e você pode recomeçar, né? Nessa época, os cemitérios judaicos em todo o mundo ficam lotados de familiares reverenciando seus mortos. Um desses cemitérios fica no subúrbio carioca de Inhaúma, mais precisamente ao pé do morro da favela do Rato Molhado. Eu ia mostrar para vocês um blog onde eu acompanho as várias matérias que têm saído sobre ela, mas enfim, depois eu deixo o endereço do blog para quem tiver interesse. Esse cemitério é situado em um terreno comprado em fevereiro de 1912 e inaugurado em agosto de 1916. Lá estão enterrados 797 corpos, entre homens, mulheres e crianças. E, curiosamente, as lápides são todos em números pares. Então, que a gente chega a uma conta do duplo desse número. E nunca se entendia por quê, porque nunca tem os números ímpares por alguma questão cabalística dessas mulheres. O que diferencia esse cemitério da maior parte dos outros é o fato que, mais do que em outros campos santos judeus, uma regra moral impunha àquele local silêncio e isolamento. Simplesmente porque lá que estão enterradas as polacas. Mas quem eram essas mulheres? Até a década de 1980, fazer essa pergunta no seio da comunidade judaica era garantia de obter respostas vagas, caras feias e ouvir melhor é deixar tudo isso para lá. Polaca foi a designação dada às mulheres judias vindas da Europa Oriental em meados do século XIX e que ficaram nas zonas pobres da prostituição, os chamados baixos meretrícios, exercendo o que é comumente chamado como a má vida. O vínculo entre homens e mulheres desse grupo étnico desempenhando atividades de prostituição e cafetinagem já ocorria na Europa Oriental, onde a maior parte dos bordéis era controlada por eles. O censo de 1889 do Império Russo demonstra que 290 licenças para prostíbulos, 203, 70%, pertencia a judeus. No mesmo ano, das 36 autorizações para o exercício do tráfico de escravas brancas para a prostituição na cidade de Kherson, no Mar Negro, 30 pertenciam a cafetinas judias. A transferência dessa atividade para as Américas acompanha a crise econômica no velho continente e o grande fluxo migratório decorrente. Cidades que contavam com um número maior de homens do que de mulheres, como são a maioria das cidades das Américas, é um lugar propício para a prostituição e é por isso que essas mulheres se deslocam para cá. A miséria e as perseguições aos judeus também obrigaram a migração desse grupo. Dessa forma, aportavam na América o imigrante trabalhador urbano, assim como todas as pessoas desse grupo étnico que já não possuíam esperanças de trabalho e uma vida melhor na Europa Oriental. As polacas eram moças pobres, vindas de uma comunidade na qual não se podia negligenciar o peso do dote no ato do casamento, que excluía qualquer mulher desprovida da possibilidade de ascensão econômica pela via do matrimônio. Ou seja, elas jamais fariam bons casamentos, jamais melhorariam de vida. Por isso, muitas delas, que vêm de famílias numerosas, escolhem a prostituição. A importância das núpcias entre os membros da religião judaica criou a figura do agenciador de casamentos. Podia ser homem ou mulheres que contavam os rapazes judeus solteiros nas Américas, mandando-lhes fotos das pretendentes e fechando o negócio, ou seja, acertando o casamento. Meu avô vem em 1933, ele vem casado, a minha avó vem 2 anos depois, mas ele exerceu essa atividade de casamenteiro durante muito tempo. E eu ouvia histórias hilárias dele levar o noivo no porto para receber a noiva, e quando a noiva descia, o sujeito virava e dizia: não, mas ela é muito feia, na fotografia ela é muito melhor, eu não a quero. E ali, entre outros jovens judeus, você tem que imediatamente recasar aquela menina com outra pessoa para que ela
ficasse completamente desprotegida numa cidade onde ela não tinha trabalho, ela não falava a língua, ela não tinha nenhuma inserção no mercado de trabalho formal. Então, é por isso que o mercado da prostituição se torna uma opção para essas mulheres. Muitas vezes o tráfico de escravas brancas aparece associado a essa corretagem de casamento. A pobreza das famílias impedia que a sina de seus membros fosse acompanhada de perto e, por isso, não havia controle sobre esses agenciamentos. Ou seja, as famílias numerosas, os pais queriam imediatamente era casar aquelas meninas e ficar com menos uma boca. Então, por mais que existisse várias notícias na imprensa judaica europeia de que havia toda uma corrente de tráfico de mulheres, muitas vezes esse tráfico não podia ser impedido pela própria realidade social daquelas pessoas. Algumas vezes, ao chegarem aos seus destinos, as jovens enfrentavam uma dura realidade de terem sido enganadas. A partir daí, a ausência de instituições e o despreparo para o mundo fabril as obrigava a participar do mundo de trabalho possível, e esse era a prostituição. Demônios, fantasmas, sigilos e segredos rondam e rondavam as tentativas de investigar essa temática. A existência de polacas no Brasil era um tabu, e ainda é, dentro da comunidade judaica. Contrastando com esse silêncio, alguns romances e memórias abordaram o tema pela via da ficção. No Brasil, a primeira novela escrita por um autor brasileiro de origem judaica foi publicada em 1970 pelo recém-falecido Moacir Chia, que se chama O Ciclo das Águas, e é considerado pelo autor como a sua primeira obra ficcional. Ao tornar-se pioneiro na abordagem dessa temática dentro da comunidade judaica no país, Shklia rompeu o tabu e o romance ganha importância não pelo misto de ficção e realidade contido na história. Violar o interdito inscrito ao tráfico de escravas brancas equivale a decifrar tarefa de exorcizar demônios. E como Shklia mesmo dizia, exorcizar demônios é uma tarefa difícil, mas deve ser feito. E o primeiro passo para isso é, como sabiam os exorcizadores, chamar os demônios pelo nome. As rugas que a menção a essas mulheres produziram nos rostos daqueles que impetravam a seu respeito, transformavam-nas ao mesmo tempo em mulheres poderosas e em vítimas que o tempo deveria calar. O próprio Nobel de Literatura, Isaac Bashevis Singer, que revelou ao mundo o cotidiano dos judeus da Europa Oriental, só se debruçou sobre essa questão em seu último livro, O Escória, e não deixou de punir o seu personagem. Ao narrar sua trajetória e identificá-lo como um cafetão, condena-o à prisão, algo que não era nem regra nem exceção. O mercado da prostituição deslocava mulheres, enganadas ou não, de cidades como Odessa, Lodz, Varsóvia, para Xangai, Nova York, Buenos Aires, Montevidéu, Córdoba, Santiago, Rio, Santos, São Paulo, Salvador, por uma rota de tortuosos caminhos. Essas mulheres acabavam no Baixo Meretrício, sendo instaladas no Mangue e na Lapa, no Rio, no Bom Retiro, em São Paulo, e na Boca, em Buenos Aires. O tráfico de brancas oriundos da Europa Oriental foi alvo da preocupação de governos e entidades filantrópicas que instituíram congressos internacionais de repressão ao tráfico, atuação em portos para avisar as moças do perigo que sofriam, a atuação dos delegados de polícia combatendo o cafetismo, cuja condenação para os estrangeiros significava a expulsão do país. É interessante notar que a palavra kaften tem a sua origem possível nas kaftas, longos casacos pretos usados pelos judeus na Europa Oriental. Há diversas narrativas de tentativas salvacionistas, nas quais membros da comunidade judaica se colocavam nos portos para avisar as moças que tais promessas de casamento poderiam ser falsas e que seus destinos seriam provavelmente os prostíbulos. Havia a crença de que elas nunca sabiam o seu real destino. A vida difícil nos dois lados da comunidade judaica e a ausência de mecanismos dessa parcela oficial para oferecer uma alternativa melhor, parecem não ter conseguido
conseguiram frear o fluxo de mulheres judias que se dirigiam à prostituição. Alertar essas mulheres não era o suficiente para acabar com o problema. E talvez as polacas sejam um exemplo desse tabu, porque elas mostram a quebra de uma dada sociabilidade e solidariedade eterna entre uma comunidade. A ideia de que ambos os lados eram pobres, que você só podia avisar aquelas mulheres, mais nada, que demonstra, enfim, porque esse tema é tabu até hoje. Marginalizada em sua dupla condição de imigrante de fora da lei, já que o catetismo é crime e a prostituição proibida, como um determinado grupo viabilizaria mecanismos de autoproteção. Como é que esse grupo conseguiu sobreviver a essas demandas do mundo? A resposta está na fundação de associação de ajuda mútua, por muitos identificadas como verdadeiras redes mafiosas em todas as cidades onde emigraram. Essas pessoas, para se manterem judias, elas fundam essas associações para fundar cemitérios e sinagogas próprios, porque dentro de uma lei judaica, os suicidas e as prostitutas devem ser enterrados junto ao muro do cemitério para ficar num lugar de exclusão. E é para fugir deste lugar que essas pessoas fundam essas associações de ajuda mútua. Mas a visão policial, na época, sobre essas associações, lhes dava uma carga de que ali era o grande berço do tráfico de escravas brancas, que não necessariamente é verdadeiro. Essas associações mantinham cemitérios e sinagogas próprios, permitindo romper a exclusão religiosa, já que não podiam frequentar os espaços da comunidade judaica nas cidades onde conviviam. Segundo os preceitos judaicos, suicidas e prostitutas devem ser enterrados junto aos muros do cemitério, reforçando a exclusão que lhes era imposta. Por isso, a fundação e manutenção de locais para os mortos parece ter sido uma questão importante. Essas sociedades de auxílio eram instituídas exatamente para retirá-los, homens e mulheres, deste lugar de párias. Percebidos sempre como transgressores sem caráter, esta separação demarcava polaridades, positiva e negativa, dentro do grupo judeu nas cidades. Essa divisão é compreensível, vindo de imigrantes que fugiam de perseguições religiosas e queriam, a todo custo, construir uma imagem positiva na nova pátria imigrada. Mas, em um ponto, esses dois lados da comunidade judaica se encontravam. A dura condição de estrangeiros lhes era comum. Eram vítimas sociais da miséria e dos processos de migração que buscavam construir mecanismos de sobrevivência e de construção de uma identidade social positiva. Nem sempre a descrição de médicos, delegados, juristas é capaz de mostrar esse lado positivo, mas ele aparece claramente no Diário Oficial de 13 de novembro de 1906, que traz a reprodução da Assembleia ocorrida 10 dias antes e que divulgava a existência da Associação Beneficente Funerária e Religiosa Ismaelita, com sede na rua Luiz de Camões, 68, no Sobrado, cujos fins eram fundar uma sinagoga nessa capital e nela praticar e observar todas as prescrições, cerimônias e atos religiosos israelitas, manter uma escola primária gratuita para a educação e o ensino moral e intelectual das crianças em ambos os sexos, desprovidos e de religião judaica, socorrer as suas associadas quando enfermas, fazer as associações que vierem a falecer nesta capital os seus funerais, segundo determinação da religião israelita. O que é importante dessas associações é que elas criam um mundo privado para essas mulheres, cuja a vida ali dentro mimetiza uma vida oficial da comunidade judaica, onde essas mulheres não podiam participar. Então é muito interessante quando você analisa as atas dessa sociedade de São Paulo, e uma das sócias, que é muito briguenta, chama a polícia rompe uma dessas assembleias, o choque que aquelas mulheres têm de que a polícia, que só convivia com elas quando elas estão na prostituição, as encontrassem quando elas estão no mundo associativo. Isso acontecia também para a comunidade judaica no Rio de Janeiro, para as prostitutas no Rio de Janeiro. A Sociedade do Rio dura cerca de 70 anos, a Sociedade
cidade de São Paulo dura cerca de 50 anos. Ambas constroem cemitérios e sinagogas próprios. O cemitério de São Paulo foi destruído pela prefeitura da cidade. Os corpos foram removidos para o cemitério israelita do Butantã, foram identificados pela comunidade após esse trabalho. E o cemitério do Rio, por mais que tombado pela prefeitura e pelo governo do estado, ele é até hoje um foco de ação da comunidade judaica, que de diversas maneiras quer apagar a memória ali existente. Essas não foram as duas únicas sociedades. Para onde essas mulheres foram no mundo inteiro, elas fundam essas associações, e eu acabei trabalhando com as que estavam no Rio, em São Paulo, em Santos, em Buenos Aires e em Nova York, encontrando essa documentação interna. E quem trabalha com o mundo da marginalidade sabe o quanto é difícil você encontrar esse registro, quer dizer, quando não é a polícia ou os jornais falando dessas comunidades marginalizadas. Então, por isso que foi tão importante ter encontrado muito dessa documentação. Bom, nesse diálogo entre o grupo e o mundo exterior, um outro aspecto importante a se destacar é o papel e a estrutura da comunidade judaica em cada cidade onde coexistiram com as polacas. Em São Paulo, a comunidade permitiu, por um lado, que as polacas fossem amparadas em seu lar dos velhos e não permitiu, por outro, a manutenção de suas identidades quando do traslado dos corpos do cemitério israelita de Santana, História Menino, para o cemitério israelita do Butantã, em 1970. Esses nomes só foram recuperados no ano 2000. Outro exemplo da atuação dessas entidades aparece no caso de 4 polacas cariocas que faleceram no Hospital Colônia Juliano Moreira, centro psiquiátrico mantido pelo Ministério da Saúde no Rio. 3 estavam ali por depressão e uma por reincidência de sífilis, que tem como uma das consequências possíveis atacar o sistema nervoso central. Eu visitei os arquivos da Juliana Moreira em 1999. Como eu não sou médica, eu não podia ter acesso a essa documentação. E no jogo da Copa do Mundo, Brasil e Estados Unidos, eu enchi o tanque de gasolina do meu irmão médico. Nós fomos lá, ele deu uma carteirada para o arquivista. O arquivista disse que eu tinha vindo num péssimo dia. E aí ele liberou essas 4 fichas e foi aí um pouco que eu consegui reconstruir essas identidades. Porque, paralelo a isso, eu encontrei o último contador da associação. E era um pouco você encontrar o livro Caixa do Al Capone. A gente ficou quase 6 meses conversando, eu e o seu O, e um dia ele abriu o armário e falou: pega tudo isso que está aí, tudo que está aí é seu. E foi a primeira vez que eu consegui juntar essa documentação médica com a documentação de polícia, que muitos delegados de polícia, porque não existe um arquivo da polícia no Rio, quando os delegados vão embora da delegacia, eles levam as fichas com eles. Então, eu encontrei um velho delegado da 4ª delegacia, ele tinha mais de 120 fichas. Eu trouxe essas fichas para bater com as fichas, com os nomes das moças que eu tinha, e depois falei para ele que eu achava que era mais prudente ele entregar para um arquivo público. Como as fichas estavam comigo, ele não podia fazer muita coisa, nós doamos para o arquivo público do Estado do Rio de Janeiro. E ali eu comecei a ver as fotos, a história e a vida das pessoas se intercalando pelas fontes. Bom, todas elas passaram, todas essas 4 mulheres que estavam na Juliana Moreira passaram antes pela colônia Gustavo Riedel, atualmente Hospital Psiquiátrico Pedro II, e foram encaminhadas para a Juliana Moreira por suas condições de indigência. O boletim de internação de uma delas relata as constantes visitas de suas amigas, como também as imagens que cercam o mundo da prostituição. A enfermeira responsável pelo boletim anotou que, e eu cito: esta doente tem amigas polacas que já têm enviado esforços para retirá-la, com o fim de, segundo informes, cafetinizá-la. O médico psiquiatra e o diretor da colônia opuseram-se firmemente a tal retirada. E quando elas morrem, a associação é chamada e as leva e as enterra no cemitério israelita de Inhaúma. Enfrentando a distância entre a fantasia e a realidade, quando mortas, e sem que houvesse qualquer observação sobre a existência de parentes em suas fichas, essas 4 mulheres foram enterradas no cemitério israelita de Inhaúma.
Dos 1.030 nomes encontrados, tanto no livro de registro das mensalidades, quanto no livro de registro dos óbitos ocorridos nos mais de 60 anos da associação, apenas 19% eram do sexo masculino. De fato, a chegada de mulheres sempre foi maior do que de homens, e muitos haviam casadas ou se casavam aqui com judeus ou não, e estabeleciam relações informais. E é muito interessante porque em São Paulo, se elas casavam com não-judeus, a gente não vê. Mas no Rio, elas fazem questão de colocar o sobrenome dos maridos. Então, tinha uma que eu achava máxima, que era Dora Horowitz, do Espírito Santo. Quem teve uma namorada durante muitos anos, uma polaca, foi Moreira da Silva. E ele me deu uma entrevista, e assim, é só um pouco para recordar, assim, isso faz 20 anos. Eu tinha 25 anos na época. E aí eu cheguei na casa do Moreira da Silva, ele estava de pijama, com a barriguinha aberta, cabelo caju aqui para trás e na frente, perguntou a minha idade, falou, eu sustento uma menina da sua idade pelo mês de banho. Eu tremia muito. E ele dizia, esse apartamento daqui eu comprei com as joias da Estera. Ela tomou barbitúricos, ela se suicida, que é uma coisa muito comum entre as prostitutas, e ele faz questão de enterrá-la no cemitério de Inhaúma, tem uma declaração de amor dele na lápide dela, e ele faz uma música para ela chamada Judia Rara. Então, mas ele fez questão de me dizer que ele não conheceu a Estera na prostituição. Ele era motorista de ambulância de um hospital público no Rio, e ele conheceu a Estera na casa de amigos. Bom, a atuação dessa sociedade de ajuda mútua era diversificada. Comprava terrenos para a construção de cemitérios, mantinha serviços religiosos em dias sagrados e auxiliava os membros doentes e idosos. Há duas diferenças entre a Associação de São Paulo e a do Rio. A maneira particular que cada grupo encontrou para adaptar-se às suas especificidades internas nas cidades onde existiram. A entidade paulista foi, desde sua criação, uma sociedade feminina, marcada pela competição, disputa por liderança e fôlego para construir e vivenciar uma vida comunitária. A carioca, dirigida ora por homens, ora por mulheres, pode ser percebida como uma irmandade, centralizada em poucas figuras, que tentou sempre superar crises, dando a impressão de um eterno recomeço para levar a cabo os seus objetivos. A ideia de irmandade nesse grupo aparece primeiro quando as mulheres que cuidavam da assistência social se auto-intitulam as irmãs do Heschel Shelemet, da caridade de verdade, aquela que não busca recompensa. Depois, quando a primeira irmã superiora falece em 1932, essa noção de irmandade está na lápide da família Zusman, no primeiro cemitério judeu da cidade, fundado por essa entidade em Inhaúma. Atrás da lápide dela tem todos os nomes das irmãs do Heschel Shelemet. São 4 irmãs superiores, as 3 primeiras estão enterradas em Inhaúma e a última delas, a dona Rebeca, está num cemitério judaico no bairro do Caju. Mas se existe esse movimento de dentro do grupo para fora, existia também a ação que a sociedade maior, o espaço da cidade, exerceu para dentro do grupo. Um exemplo encontra-se nos processos de adaptação das associações quanto a tolerância à prostituição diminui, causando a migração de polacas paulistas para o Rio nos anos 50, quando Ademar de Barros cerca os muros da prostituição em São Paulo. A perseguição policial que desarticulou as sepulturas no cemitério dessa associação dura até 1954, quando a Associação Beneficente Funerária e Religiosa Israelita mantém contribuições mensais de suas associadas. Desde os anos 20, a associação ocupava a parte superior de um sobrado na Praça da República, onde também se localizava uma sinagoga. 3 irmãs, e aí é muito curioso, assim, eu começo o texto contando dessa data específica entre o Ano Novo e o Dia do Perdão. E durante muitos anos eu ia a esse cemitério para ver se eu encontrava alguém. E num dia eu estava lá dentro, abro o portão e entra 2 senhoras e um senhor. Eu levei um susto, elas levaram um susto por me verem, e aí eu fui me aproximando da Zelda e da Celina, são nomes fictícios que elas me pediram para usar, e a mãe e as sogras de ambas estavam enterradas ali. E aí eu quis fazer uma entrevista com elas. A minha orientadora teve uma feliz ideia, porque eu queria juntar as duas, e ela disse:
conversem com cada uma, porque você vai ter entrevistas diferentes, e era verdade. E aí, quando eu fui conversar com elas falaram, ah, você quer saber quem somos nós? E resolvi me contar quem eram aquelas pessoas. Então, toda aquela fantasia que a comunidade judaica impunha aquele lugar, se desfez materializada na Zelda e na Celina. Quando a tese ficou pronta e eu publiquei o livro, eu fui procurar por elas para entregar e elas tinham falecido. E anos depois, uma neta delas me procurou e foi uma emoção muito grande para elas, para ouvir a voz da avó gravada na entrevista comigo. Eu fiquei pensando como eu gostaria que alguém tivesse gravado uma entrevista com a minha avó para eu poder ouvir muitos anos depois. Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho acadêmico, com as regras acadêmicas, mas ele rompe muitas vezes esse território, passando por esse terreno do afetivo. Bom, para concluir, a reelaboração do passado coletivo por meio da recuperação e manutenção de recursos, de costumes e tradições, possibilitou aos sócios uma existência fora dos limites da condição marginal. Reelaboraram suas histórias, construindo-as e reconstruindo-as mediante as suas necessidades no seu presente e, desta forma, engajaram-se em uma herança comum. Compreendendo que fé não tem dono, exerceram no cotidiano a junção entre ideia e razão, entre ser e pertencer. E é por isso que essa história me cativa durante esses anos. Muito obrigada. Eu vim falar um pouco da minha dissertação de mestrado, que já foi defendida há bastante tempo. Ela teve uma reedição o ano passado, que eu fico muito satisfeita, e ela toca num assunto que é sobre a prostituição, né? Uma rede de prostitutas que vai para a América Latina e para a África e para a Europa, de mulheres judias. E o mais interessante é que eu consegui achar uma documentação interna dessas mulheres. Então, é uma análise do mundo privado de mulheres tidas como mulheres públicas, né? Então, um pouco uma inversão no método de trabalhar com essas mulheres. E é basicamente sobre isso. Bia, emocionante o seu trabalho, viu? A gente, né, da psicanálise fica ouvindo várias coisas aí, assim, bem interessantes. Então, como aqui... Não pode ser bom. Ouvi? Então, a gente vai deixar as perguntas para o final. E como as duas são convidadas, vou passar a palavra para a Luciana Francisquete Pisa e eu falo por último que eu sou de casa. Obrigada, eu queria agradecer de antemão o convite da Adriana e do Alexandre por estar aqui, podendo trocar ideias, né, escutar trabalhos tão bons e a gente poder dividir um pouco o que cada um vem produzindo e pensando. Como a Adriana falou no começo, a minha pesquisa, a princípio, é focada no abuso sexual, mas com uma ideia de sair um pouco desse lugar comum de vitimização a priori da criança, tomada a priori como sujeito traumatizado, de poder pensar, poder escutar cada um e saber o que cada um tem a dizer sobre a sua experiência. E aí acho bastante interessante até o que a própria Beatriz acabou de falar, porque na medida em que você para escutar cada um, ao invés de universalizar o que se quer que seja a experiência alheia, e na medida em que você para escutar cada um, você vai ver a diversidade que há, tanto de experiências que são diferentes e que sob o nome de abuso sexual se coloca tudo no mesmo saco, desde estupros absurdos até experiências sexuais infantis que são comuns e acontecem com toda e qualquer criança, e coloca-se tudo no mesmo saco. Quando você tem a oportunidade de não universalizar isso, poder escutar cada um, você vai ver a diversidade de significações que cada sujeito vai dar. Então a gente vai ter não só situações extremamente diferentes, que hoje em dia existe uma tendência a querer fazê-las iguais, como mesmo numa mesma situação, como por exemplo a Beatriz estava exemplificando, você tem significações diferentes, cada sujeito vai significar a sua experiência de uma forma. Então, meu trabalho a partir dessa ideia, e no meio do caminho, a gente se depara com essa questão da vigilância e do controle que é exercido pela nossa sociedade contemporânea.
a todos, de uma forma geral, e o meu interesse particular se voltou um pouco mais para a criança, mas nesse trabalho eu procuro nem focar tanto para poder centrar um pouco mais a minha questão em torno da vigilância. Para a gente pensar que consequência que isso produz na nossa sociedade. Uma lembrança que eu tive aqui agora, recentemente eu conheci 2 texanos que me cumprimentaram quando eu fui apresentada e eu fui dar 2 beijinhos, como no Brasil se faz, e eles estranharam aquilo e chegaram a comentar que aquilo para eles era estranho, normalmente no máximo se aperta a mão. E eles disseram que nos Estados Unidos eles evitam entrar num elevador quando tem só ele, um homem e uma mulher. Se ele está na fila esperando o elevador, na hora que o elevador chega uma mulher, ele deixa a mulher subir sozinha e espera o elevador voltar de novo, porque se ele entrar no elevador com essa mulher e essa mulher acusada de assédio sexual, ele vai ter que responder um processo, possivelmente vai ser incriminado. Então, isso está chegando aqui perto da gente. Bom, então esse trabalho pretende refletir sobre o crescente controle que a sociedade contemporânea vem exercendo sobre a vida dos seus membros, em particular das crianças, por meio de uma vigilância constante e invasiva a título de sua proteção. Esse mecanismo de vigilância, um verdadeiro panótipo do século XXI, visa a uma suposta prevenção de práticas de violência e abusos contra as crianças, especialmente os sexuais. Fala-se de proteção à criança e, paradoxalmente, é justamente de onde se promete tal cuidado que verificamos a adoção de medidas muitas vezes abusivas no que se refere aos procedimentos de investigação judicial e confecção de provas, como, por exemplo, os exames de corpo de delito que são feitos nas crianças, como se fosse possível, a partir daí, prevenir os encontros sexuais infantis e os seus traumas e fazer justiça aos pedófilos, como se fosse possível eximir ou desimplicar, eximir da responsabilidade ou desimplicar a própria criança nos casos em que seu desejo estiver aí envolvido. Verificamos que o abuso sexual quase que invariavelmente remete à disposição perversa polimorfa que caracteriza a sexualidade humana, causando horror e inquietação. Diríamos que é a própria sexualidade, com seu caráter perverso, que horroriza e por isso mesmo torna-se objeto de rechaço. Tende-se atualmente a se colocar sob a denominação de abuso sexual, desde atos puramente violentos até brincadeiras infantis, que fazem parte da descoberta do corpo e do prazer que ele produz. Houve um acontecimento uns 2 anos atrás também, que fala um pouco dessa diversidade de situações, de uma menina em Fortaleza, na praia, que teve o padrasto acusado de abuso sexual e ele saiu preso, porque alguém simplesmente viu um homem dando um selinho na boca de uma criança. Então, é abuso sexual, denunciou-se, o homem foi preso. Tudo é abuso sexual. O tratamento contemporâneo do abuso sexual revela, portanto, a pregnância de uma doutrina higienista que pretende vigiar e regular o sexo, enquadrar a infância em uma norma, dela eliminando o erotismo, e ordenar as relações entre crianças e adultos segundo uma moral que rechaça o caráter perverso, originário e constitutivo da sexualidade. Nossa finalidade é refletir sobre essa tendência ao controle e à vigilância desenfreada da vida das pessoas e as consequências que isso pode produzir na vida psíquica do sujeito. Tal controle social a que nos referimos pode ser verificado, por exemplo, no uso cada vez mais frequente de tecnologias como o circuito fechado de televisão, que dispõe de câmeras de videovigilância instaladas nas ruas das cidades, registrando imagens 24 horas por dia. Por exemplo, no Reino Unido, em 2009, foi registrada uma quantidade de uma câmera para cada 14 cidadãos nas ruas. No Brasil não é muito diferente, o paulistano é vigiado por câmeras filmadoras em média 28 vezes por dia e o carioca 13 vezes por dia. Sem falar nos reality shows, que transmitem em tempo real a rotina de um grupo de pessoas em situações diversas, deixando siderados aqueles que acompanham dia a dia acontecimentos totalmente alheios à sua vida e absolutamente repetitivos, que, muito embora entediantes, produzem como efeito o irresistível desejo de olhar. Venha dar uma espiadinha, diz a propaganda do programa, que leva o nome de Big Brother, que é o poderoso personagem do romance de George Orwell, em 1984. Os idealizadores desse programa, sabedores do poder da pulsão escópica, convocam os adeptos dos reality shows ao gosto no olhar.
Em nome da prevenção, um número cada vez maior de creches, escolas e até mesmo ônibus escolares hoje em dia oferecem serviço de filmagem e transmissão online via internet das imagens capturadas, a fim de que os pais possam ter acesso a cada passo dos seus filhos e daqueles com que eles trabalham. Mas quais serão os impactos de sistemas como esses? Como se posiciona a psicanálise diante desse empuxo ao controle e à vigilância? A psicanalista Diana Rabinovich afirmou que com a televigilância todos são olhados como possíveis culpados em potência e isso é disfarçado sob a palavra prevenção. Segundo ela, na democracia, a transparência do poder conservaria a opacidade do sujeito, de modo que defender essa opacidade seria defender a liberdade do sujeito. Não obstante, ela observa que na atualidade um movimento animado por um outro que é cada vez mais opaco e o sujeito cada vez mais transparente. Cada vez sabemos menos sobre a máquina do poder e o poder acha que sabe mais sobre o sujeito. Sublinhemos o termo acha, utilizado não sem razão pela autora, pois que a ideia de um controle sobre o sujeito não deixa de ser uma ilusão. Desse empuxo à vigilância, parece surgir uma ideologia de que o homem pode tudo controlar. Ideologia essa que nega o fato de que entre o sujeito e as imagens capturadas pelos equipamentos de vigilância há um real implacável, um impossível de alcançar, de nomear, de simbolizar. Há um impossível de controlar. Mais do que isso, Sônia Alberti adverte que esse empuxo ao olhar está a serviço de uma ideologia eugênica, segregacionista e higienista. A psicanálise, para Diana Rabinovich, está do lado da opacidade e não da transparência, que é o ideal da ciência moderna, na medida em que essa visa um sujeito totalmente capturável e previsível. A psicanálise está do lado do obscuro, diz a Diana Rabinovich, da debilidade do sujeito frente ao poder. O íntimo, cujo núcleo opaco seria a sexualidade, é o campo em que o sujeito tem a real possibilidade de se ocultar. É o terreno que lhe dá margem à liberdade. A dimensão do oculto é correlativa do inconsciente e do sujeito. Afinal, o que é a fantasia, senão um campo apartado da consciência, no qual o sujeito constrói uma cena de gozo, livre da ação censora por parte do eu? Conceito formulado por Freud, a fantasia inconsciente é justamente esse campo em que ganha lugar o íntimo, o inconfessável, o irrevelável e também incontrolável. Aquilo que escapa ao controle do outro e do próprio eu. Aquilo que escapa ao princípio de realidade e até mesmo ao princípio de prazer, estabelecendo uma estreita relação com o gozo que está para além dele. A fantasia é um lugar reservado, apartado do princípio de realidade, onde tudo, inclusive o que é nocivo, pode proliferar como apraz ao sujeito. Lacan afirma que a fantasia porta o desejo e a realidade psíquica, convém asseverar. Se o desejo é a essência da realidade, como diz Lacan, e se a realidade é a fantasia, eliminar o campo do íntimo, do oculto, seria o mesmo que eliminar o que há de subjetivo no homem. Se nos remetermos ao romance do visionário George Orwell, que se chama 1984, um livro escrito em 1949, quando ele fala do Big Brother, que hoje faz o maior sucesso, veremos o que seria efetivamente essa dessubjetivação, a abolição do desejo que vem no rastro da aniquilação do campo do oculto, que é a fantasia, que é afinal o sexual, na medida em que a realidade do inconsciente é a realidade sexual. No romance de Orwell, o grande irmão, Big Brother, líder do partido, comanda a nação, exerce um exaustivo e absoluto controle sobre seus membros através de seu olhar onipresente. Até na moeda, os olhos perseguiam a pessoa, em toda parte, com exceção dos poucos centímetros que cada um possuía dentro do crânio, diz o personagem do livro, ninguém tinha nada de si. E para o pensamento, que era o que poderia restar de particular, o pensamento de cada um, existia a polícia das ideias nessa nação. Para preservar algo de privado, restava a infração às regras. Abro aspas.
A coisa mais inteligente a fazer era infringir as regras e dar um jeito de continuar vivo. Para continuar vivo, era necessário preservar o campo do privado. Se esse era interditado pelo partido, restava infringir essa interdição. Assim, o romance de Orwell endossa a asserção de que eliminar o campo do íntimo, do oculto, seria o mesmo que eliminar o que há de subjetivo no homem. Eliminar o campo do oculto implica sepultar a fantasia inconsciente, suporte do desejo e lugar-tenente do gozo para o sujeito. Ao abolir o campo da fantasia, abole-se tudo que diz respeito à realidade sexual, portanto, o desejo. Não é, então, sem razão, que nos diz Lacan que a pulsão sexual, que nos diz George Orwell, que a pulsão sexual era perigosa para o partido. Ao abolir o desejo, abole-se o próprio sujeito, que por definição é sujeito do desejo. O personagem principal desse romance, Winston, lutou ao longo de toda a sua narrativa para preservar a sua condição de sujeito desejante. Lutou para defender-se da intrusão desse outro invasor, para defender a liberdade subjetiva, a opacidade, o campo do íntimo. E para isso foi preciso infringir as regras. Todavia, diz Orwell, a partir do momento em que se declarava guerra ao partido, era melhor pensar em si próprio como um cadáver. Ou seja, a partir do momento em que se propõe preservar o íntimo, se está morto. Ele diz, os mortos somos nós. Em 1984, nessa obra, não há saída. Para preservar o sujeito, há que se preservar o desejo, o relativo do privado, do íntimo. Contudo, isso significa a morte. É um caminho sem saída. Como preservar o vivo onde não há sujeito? Como não ir igualmente ao encontro da morte quando se sucumbe à privação daquilo que permite a singularidade? O oculto é condição da construção do privado. Da feita que Winston é capturado pelo partido em sua infração, tendo assim seu mundo privado, incluindo seus mais íntimos pensamentos, devastado pelo poder massacrante do Big Brother, Winston vê-se totalmente dessubjetivado, desprovido de desejo, à espera da bala que terminaria de matar o corpo que restara. Torna-se aquilo que na nova fala chama-se de despessoa. A nova fala é uma linguagem que o George Orwell descreve nessa nação. Segundo Rabinovich, Lacan mostra como o sádico pretende ir além da divisão do sujeito para reduzi-lo a puro corpo, matando o sujeito do significante. Para isso é preciso violar o pudor. Assim, diz Jana Rabinovich, a televigilância é sádica. O discurso da ciência permite que nos animalizem sem que nem saibamos. Vai para além do seu ideal de transparência. Tenta nos construir como sujeitos não divididos, não opacos, dos quais tudo se pode saber e com um discurso baseado nos direitos humanos. É um atentado à nossa dignidade como sujeitos. Quase que profético, George Orwell antecipa o futuro do seu livro. Eis a animalização que Jana Rabinovich acaba de falar. Eu vou citar um outro trecho do livro do George Orwell. Já estamos destruindo os hábitos de pensamento que sobreviveram da época anterior à Revolução. Cortamos os vínculos entre pai e filho, entre homem e homem, entre homem e mulher. No futuro não haverá esposas ou amigos, e as crianças serão apartadas das mães no momento do nascimento, assim como se tiram os ovos das galinhas. O instinto sexual será erradicado, todos os prazeres serão eliminados, mas sempre haverá a embriaguez do poder. É o poder que vem então no lugar da subjetividade. É ele que elimina o íntimo, o sexual. Não coincidentemente, verificamos nos dias atuais justamente a tentativa de eliminação do sexual, especialmente no que concerne a infância, e não obstante as advertências de Freud a esse respeito. E na carona dessa tentativa de abolição do sexual, temos a dessubjetivação da criança, sua redução a puro objeto feito vítima. Objeto não só dos abusos que podem ser praticados contra ela, como da própria proteção do Estado. O que verificamos é que, seguindo essa lógica de dessubjetivação, a proteção proposta não passa muitas vezes de mais um abuso.
possivelmente o mais cruel em termos das consequências que pode produzir para o psiquismo. Fui convidada pela Adriana Alexandre para participar desse evento, para falar sobre a vigilância da sociedade contemporânea e da tentativa que existe nesse movimento de vigilância, de poder tudo ver, tudo controlar, e a ideia do trabalho é exatamente questionar essa tendência na medida em que, do ponto de vista da psicanálise, a gente sabe que não há a possibilidade de tudo ver e de tudo controlar, que em função da castração sempre há alguma coisa que resta a se dizer, a se ver, a se controlar. E o que a gente questiona também nesse trabalho é de que essa tentativa, esse afã de vigilância e de controle visa uma transparência que sepulta o íntimo, o privado, que é justamente o campo subjetivo. Ou seja, na tentativa de tudo controlar, de tudo vigiar, existe uma ambição de um controle que anula a subjetividade, que anula a sexualidade, que é o campo do subjetivo. E é contra isso que a gente, enfim, se posiciona nesse trabalho. O Pimenta falou, até depois de 1980 há uma liberação maior, né, e parece que está tudo liberado. Só que não está. Porque, assim, o imperativo de gozo, assim, goze agora, você tem que gozar, não pode broxar, tem que estar alegre. E para isso, né, é algo extremamente avassalador para o sujeito. Né? Essa renúncia opcional, ela produz efeitos, mas esse imperativo de tem que gozar também é terrível. Né? Você vê assim, chegando perto do Natal, chegando perto de Carnaval, e aqui em São Luís, chegando perto de São João, você fica assim, olha no consultório. Não sei se a experiência da Luciana lá no Rio é assim, mas a minha aqui é. Chegando perto do Natal, Carnaval e São João, as pessoas começam a se cobrar que elas têm que ficar alegres. Né? E aí, um dia desse eu no Facebook vi uma pessoa colocando trio, 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 eu quero meu trio. O que é trio? É Rivotril. Né? O trio não é o trio elétrico, é o trio com L, que é o Rivotril. Né? Então, assim, é uma dessubjetivação tão grande para entrar nisso, né, que ela precisa recorrer ao medicamento. Né? Então, quando a Luciana fala, o sujeito aparece nem que seja doente, ou seja, ele dizendo assim, eu sinto mal, né, eu sinto o mal-estar, eu adoeço, é uma possibilidade de ele falar. A gente sabe que desses sujeitos que precisam, que eles denunciam isso nos seus sintomas, e os que chegam até o consultório para que eles assumam o risco de falar, porque no momento que o sujeito endereça a sua fala para um outro e fala, ele se responsabiliza por ela, não tem como, tanto que eu tenho que dizer assim, Adriana, eu vou falar disso depois, agora não. Tipo, agora eu não tenho condições de me responsabilizar por isso, então eu não vou falar, deixa para depois. Tudo bem, mas a função do analista é garantir a palavra, nem que seja para depois, mas que ele traga, né? Então, eu fico pensando muito que a gente está vivendo uma época onde, primeiro, para você ter os seus amiguinhos, coleguinhas, você tem que se servir como objeto, né, disso. Não é à toa que esse auditório está vazio. Eu acho que é um efeito do trabalho que a gente faz, que é um trabalho crítico. Né? E no capitalismo, você tem que estar no consenso, produzindo produtos em conformidade com esses imperativos. Né? Então, eu vejo que todas esse castigo que os sujeitos se colocam para entrar dentro desses imperativos, eles ou vão para o lado desse assujeitamento, onde o sujeito se cala através de medicação, né? E aí, para o sujeito, ele acha que é mais fácil,
mas tem um momento que é impossível. Eu vejo isso em clientes meus que têm obesidade mórbida, né? Eles se deixam chegar até aí, se calam e vão juntando tudo aquilo, né? Tudo aquilo que poderia sair pela palavra, eles vão se calando com a comida, né? Até o momento onde eles dizem assim: caramba, eu tenho que falar, senão eu vou explodir. E isso vai explodir mesmo, porque ele o coração vai explodir, porque está muito curto, né? Então eu vejo assim que e aí eu concordo com a Luciana. Ele adoece para poder pedir socorro, né? Ele adoece para dizer assim: eu preciso falar, né? Aonde o sujeito acha uma brecha, ele aparece, né? E aí eu queria chamar a atenção, porque assim, o Lacan diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz assim: o discurso capitalista é o único discurso que não faz laço social, né? O discurso da estética faz laço social, o discurso do analista faz laço social, o discurso da universidade faz laço social, o discurso da ciência faz laço social, porque fala do objeto, do sujeito em relação ao outro. O discurso do capitalista é o único que não faz laço social, porque é de objeto para objeto. Não existe sujeito, né? Não existe outro, existe objeto, que vai na sequência de outros objetos, né? Então eu acho interessante isso. E aí, eu vejo assim que o medicamento, ele é usado tanto numa dimensão essa, né, que você chega e coloca numa rede social, eu vou tomar meu trio, né? E como se fosse assim, uma marchinha de carnaval, e isso parece que tem algum glamour nisso, né? E até essa dimensão do sujeito que ele, para entrar nesse imperativo, né, ele se medica. Porque, por exemplo, ele não tem o direito de ficar triste no carnaval. Não se pode, porque se você fica triste no carnaval, você está deprimido, você tem que ir ao médico, né? Então existe uma questão do imaginário que está ali, do que está circulando, e de quanto esse sujeito atende a esse imperativo. Porque o super-eu, esses imperativos, não é só de dizer que você não pode fazer, é também que você tem que fazer, né? Tem que gozar. Não é só de não pode gozar, é também de ter que gozar, né? Então, na nossa mesa a gente tentou pegar um tema transversal, né, onde falou sobre memória, falou sobre vigilância, e cada um falou da sua pesquisa. Eu falei da minha, que eu faço uma pesquisa sobre a paranoia, e tentei dar alguns exemplos dentro da literatura, né? Então a gente discutiu um pouco a ideia do mal, do mal-estar na cultura, a gente discutiu um pouco a questão em que sentido o sujeito pode advir nesse momento onde a cultura, de certa forma, ela impede algumas aparições subjetivas, onde a gente está numa época do politicamente correto, onde nenhuma forma de subversão é permitido, onde todo tipo de brincadeira que excede o politicamente correto é tida como bullying ou como fonte de mal-estar que não pode ser vivido. Então a gente tentou trabalhar um pouco essas questões de que existe o mal-estar, existe a questão subjetiva e que não é dessexualizando o sujeito, não deixando de trazer essas questões que a gente vai resolver os impasses que a gente vive hoje.